Boa tarde a todos. Nosso grupo vai apresentar sobre o tema adultez intermediária. Contribuíram com o trabalho eu, Zélia, Daniele, Luana, Márcia, Sinara e Thailise. Adultez intermediária. A maioria das pessoas acreditam que a meia-idade começa aos 40 anos, mas alguns autores apontam dos 40 aos 75 anos. Então não tem muita clareza quanto a esse assunto. Ser velho ou ser novo depende muito do comportamento dessa pessoa. Em cada momento do desenvolvimento, existem tarefas desenvolvimentais. Abrir mão da imagem do jovem que vai se afastando da juventude. E o reconhecimento da mortalidade, que é o reconhecimento e conscientização a quanto mais se afasta da juventude, a mortalidade espera lá na frente. A personalidade. Há autores que apontam que as características pessoais da juventude acompanham o indivíduo por toda a vida. Outros autores apontam que o indivíduo muda ao passar do ciclo vital, como mudança de carreira, casamento, maternidade. Esses acontecimentos vão afetando nossas prioridades. Podemos mudar também nossa personalidade com acontecimentos marcantes na nossa vida, como, por exemplo, perda de um emprego, um ótimo emprego. Isso faz com que reflita sobre nossas decisões, sobre nossos processos de construção. Diversos pensadores apontam que os principais traços da personalidade não vão mudar completamente a partir dos 30 anos. Tem aspectos da vida que vão continuar mudando a vida inteira a partir de nossas vivências. Segundo Erikson, a tarefa desenvolvimental para a adultez intermediária é a generatividade, que é a capacidade de gerar, de alimentar a próxima geração. Satisfazer nossa generatividade é o segredo para sentir-se pleno como adulto de meia idade. Os adultos que não se sentem generativos estagnam, não sentindo um propósito em suas vidas. A maturidade. Evidências convincentes do que envelhecer traz maturidade. Segundo Freud, adotamos mecanismos de defesa para enfrentar a vida, que são classificados desde os mais patológicos aos plenos maduros. Um fato interessante: o indivíduo perde o emprego. Mecanismos psicóticos vão falar: meu chefe me demitiu, vou me apresentar amanhã para trabalhar. Imaturos, olha, a reação é: eu me odeio, vou começar a tomar drogas e beber. Isso muito comum na juventude. Mecanismo neurótico, não era tão bom assim, não estou chateado. Os maduros, é uma dolorosa, mas eu tenho uma família que me apoia. Vamos superar isso e sair mais fortes, muito comum na adultez. A adultez é a fase com maiores índices de satisfação com a vida e menos frequência de emoções perturbadoras, como a ansiedade e a depressão. A importância dos avós na vida familiar. O papel dos avós na vida familiar é universal, onde tem uma referência para os netos e uma forma de amor diferente dos pais. Eles se envolvem emocionalmente com os seus netos, querem fazer o melhor. Muitas vezes, esse amor é prejudicado. Quando os filhos passam pelo divórcio, essa fase difícil para os avós, principalmente quando as crianças ficam com a mãe. Os avós paternos muitas vezes são impedidos de ver os netos. Muitos conseguem somente por via judicial. Isso causa um desgaste emocional muito grande para ambas as partes. Para podermos entender melhor a imagem corporal a respeito do sexo e menopausa nas questões da meia-idade, fica muito claro que as mulheres se sentem mais seguras com o seu corpo comparado às mulheres de 20 ou 30 anos. E nesse termo de experiência sobre a vida, os mais velhos agregam outros valores sentimentais, que a aparência acaba se tornando só mais um detalhe, e acabam despertando interesse em outros prazeres da vida. No caso dos homens, eles sofrem um pouco mais com os assuntos relacionados a sexo, pois alguns já a partir dos 50 anos enfrentam problemas de ereção ou ejaculação precoce, o que pode ocasionar uma possível depressão.
No caso das mulheres, apesar de ficarem mais ativas sexualmente a partir dos 30, quando completam 50 anos, junto com a chegada da menopausa, que são fatores que contribuem para a diminuição de estrogênio e influenciam na mudança de humor, a tendência é diminuir o apetite sexual. Existem outros fatores que colaboram, como uma possível separação ou até mesmo ficarem viúvas. Mas enfim, tanto os homens quanto as mulheres, para poderem se manter sexualmente ativos, precisam manter sua saúde em forma, podendo assim diminuir a chance de algumas possíveis doenças cardiovasculares ou problemas de pressão, assim também como encontrar um parceiro que os apreciem como seres humanos. E também, se o problema for mais grave, quanto ao desempenho sexual, existem drogas disponíveis no mercado, de acordo com prescrição médica, colaborando assim para o melhor desempenho na qualidade de vida em relação à sua sexualidade. Casamento. Situando o contexto, a mudança de cenário existente. Antigamente, os casamentos eram arranjados. Sim, a maioria dos casais não podia dar-se ao luxo de casar-se apenas por amor. Já durante o último terço do século XX, ocorreu o declínio do casamento e a emergência de formas alternativas de família. Quer dizer que, de uma instituição padronizada, o casamento se transformou em apenas uma opção de vida. Porém, uma grande realização, para grande parte das pessoas, reside em manter um casamento por toda a vida. Contudo, vamos examinar o que tipicamente acontece no decorrer do tempo, delineando como a felicidade conjugal geralmente muda com o passar dos anos. A satisfação conjugal. A curva em U da satisfação conjugal é o caminho mais comum de felicidade conjugal no Ocidente, no qual a satisfação é maior na lua de mel, diminui durante os anos de criação dos filhos e depois aumenta quando as crianças crescem. Centenas de estudos realizados durante os últimos 40 anos mostram que as dificuldades do ninho vazio são exageradas, que na verdade muitos casais descobrem que quando os filhos partem é possível reacender o amor conjugal. A perspectiva da teoria triangular sobre a felicidade. A teoria triangular do amor é uma categorização de Robert Sternberg que é dividida em 3 facetas: paixão, intimidade e comprometimento. E nesse estado ideal, quando o relacionamento se situa no centro desse triângulo, o autor chama esse estado ideal de amor realizado. A comunicação conjugal da felicidade. Manter-se em atividades mutuamente excitantes ajuda a manter viva a paixão e a intimidade no casamento. Existem 4 estilos de comunicação que indicam problemas na vida conjugal. 1. Casais infelizes têm baixa proporção de interação positiva. 2. Tornam-se pessoalmente ofensivos quando discutem. 3. Travam conversas no padrão de demanda-recuo. E 4. Veem seu parceiro através de lentes inadequadamente desconfiadas. Mentalidade comunal versus mentalidade de troca de felicidade. O modelo comunal, que é o modo ideal de encarar as relações amorosas, no qual os parceiros dão tudo sem esperar nada em troca. Já no modelo de troca de amor, trata-se de um modo insatisfatório de encarar a relação, no qual os parceiros tentam manter um placar e dar ao parceiro somente quando recebe algo em troca. Divórcio. Como sabemos, hoje o divórcio tornou-se uma transição previsível da vida do século XXI, período inicial de infelicidade e ambivalência, no qual elas pesam perdas e ganhos, além de, após a decisão definitiva, sentem uma sobrecarga de outras mudanças. Contudo, a experiência do divórcio e suas sequelas pode ter um lado bom, como mostrar às pessoas que elas são mais capazes do que achavam e ainda pode produzir crescimento emocional. Vou falar sobre paternidade e maternidade. Ter filhos torna os casais menos íntimos e românticos. O foco passa a ser o bebê, mudando muito a relação desse casal. Também acontecem conflitos em relação à criação deste filho, onde um é mais permissivo e o outro mais rígido. Na nossa sociedade, desde a infância, a mulher é treinada ao cuidado. As meninas damos bonecas, panelinhas, enquanto os meninos ganham carrinhos, ferramentas. Sendo assim, normalmente é atribuído à mãe as tarefas de cuidado, e os pais ficam com as brincadeiras e interação com seus filhos. Pesquisas indicam que essas mudanças na relação abaixam o nível de satisfação da relação, do relacionamento. A pressão que a sociedade exerce sobre a maternidade torna ainda mais difícil. Espera-se que as mães sejam pacientes e atenciosas, que deem conta de tempo para trabalhar e cuidar dos filhos com qualidade, como as mães de tempos atrás. Embora hoje em dia as mães trabalhem muito mais, pesquisas mostram que mães jovens adultas dedicam quase que o dobro do tempo de antigamente.
Os pais do século XXI participam muito mais da vida familiar. Antigamente, a função dos pais era prover o sustento de suas famílias. Hoje, espera-se uma maior participação na criação e educação dos filhos. Existem diversos modelos de pais na atualidade. Desde os pais que acreditam que a parte que lhe cabe é o sustento de sua família, a pais separados de suas antigas esposas e assim não procuram mais os seus filhos. Pais que criam seus filhos sozinhos depois da separação e pais que participam ativamente da criação e cuidado de seus filhos. Falando sobre um pouquinho da mudança de cenário de trabalho, onde antigamente se tinham carreiras longas e empresas sólidas, agora se tornaram empregos flexíveis, seja na carga horária, seja na ocupação, pois existe uma evolução tecnológica que dispõe na quantidade e qualidade de mão de obra. Existe ainda um fator de insegurança sobre as contas e despesas familiares, quanto também uma nova estruturação de uma hierarquia familiar, onde antes o marido era o provedor e agora as mulheres estão mais ativas do que nunca, mesmo que ainda com carreiras não tão duradouras, menores salários e constantes casos de assédio, tanto sexual quanto moral. Na corrente dessa realidade, as empresas, ao diminuírem a quantidade de profissionais, pressionam os demais e suprimem sua ausência, com o risco de perderem seus postos. Segundo John Holland, o segredo para a satisfação profissional é equilibrar o nosso emprego com nossa personalidade. Esse foi um resumo dos textos 13 e 14 sobre adultez intermediária para a revisão da nossa prova.